Olá, olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Deixe o seu like, o seu comentário. Minha última, meu último vídeo no, no ano de 2024. Voltarei, sabe? Se você quiser entrar no nosso grupo de leitura da Bíblia, você deixa o seu zap aí que a gente vai entrar, vai montar esse grupo, tá? Pode ser a pessoa que queira conhecer a palavra de Deus, vamos conhecer junto, vou recomeçar, vou estar lendo a palavra de novo. Deixe o seu like, o seu comentário, se você quer, fala eu quero, vamos aprender juntos. E nós sabemos aqui, gente, que eu quero só colocar para vocês que nós já lemos de Gênesis a Apocalipse, né? E agora, gente, o João, o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, né? E aqui no livro da Bíblia, é, João, ele teve visões, né? Foi tendo visões. Ele, no primeiro capítulo da introdução, João fala que o Apocalipse é o livro da revelação de Jesus Cristo. E ele vê aqui, e João vê Cristo glorificado. Ele vê Cristo glorificado. Jesus já está no céu, porque Jesus ele voltou à origem dele. Apesar de nós temos que aproveitar, eu sei que nós que somos evangélicos, fica assim um pouco difícil comemorar o Natal, porque na Bíblia não tem data Jesus nasceu, não tem. E essa data de 25, do dia 25, era dedicada ao Deus Sol. E eles pegaram e juntaram a data para comemorar o nascimento de Jesus. Mas vamos aproveitar para estar falando de Jesus. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o verbo se fez carne, habitou entre nós. Porque ninguém jamais podia abrir o livro da vida. E João teve essa visão aqui, né? João teve essa visão aqui, porque quando foi aberto lá, quando foi usado um símbolo metafórico aqui, que eu não estou lembrando agora, depois, na hora que eu lembro, eu falo, no livro de Apocalipse, que João começou a chorar, porque ninguém era... ele viu o pergaminho. O pergaminho tinha tinha selos, 7 selos. Pode ver que vai ser 777 o tempo todo no livro de Apocalipse. E João, ele chorou, sabe? Porque não havia ninguém digno de abrir o livro da vida. E daí foi apresentado a João o leão da tribo de Judá, que o venceu a morte. É o justo, né? O justo e derradeiro, o magnífico Jesus Cristo, o Jesus Deus. Ele deixou toda a sua plenitude, toda a sua formosura. Ele deixou toda a glória lá no céu e foi gerado pelo Espírito Santo de Deus ao ventre de Maria. Maria, quando ficou sabendo que ela estava esperando o Salvador do mundo, ela o adorou como Deus. E ali ela criou Jesus, mas ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, é o Filho de Deus. O verbo tinha que se fazer carne, e ele se fez carne, sendo gerado no ventre de Maria, e ele já existia antes da fundação do mundo, porque quando você vai lá em Gênesis, você fala assim, você vê um termo assim no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O ser humano perdeu a semelhança de Deus porque ele ouviu a serpente. Ele ouviu a serpente, o diabo entrou na serpente, né? E é o jeito que eu entendo, tá? E ali ficou falando com Eva para comer lá o fruto que não é maçã.
na Bíblia não fala que é maçã, e ali ele comeu, então, o fruto da desobediência, comeu o fruto da desobediência, ela, né, e ainda ofereceu para Adão, e Adão comeu, e um ficou querendo jogar a culpa no outro, né? Quando eles comeram aquele fruto, eles viram a nudez dele. E quando nós confessamos Jesus como Salvador, que ele veio para salvar o mundo que estava perdido, porque Jesus ele veio buscar aquele que estava perdido, e ele me achou. Você que confessou Jesus como Salvador, o Senhor Jesus te achou. Nós somos achados, estragadinho, e o Senhor nos fez novamente. E ali, gente, ele veio ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque existe uma lei no Velho Testamento que nenhum homem, nenhum ser humano conseguiu cumprir. E Jesus ele veio ao mundo em carne para cumprir toda a lei. Ele é o sumo dos sumos sacerdotes. Quando você estuda lá o tabernáculo, você vê que existe um santo lugar onde entrava um representante de cada tribo, e aqui entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados do povo lá no passado. Mas esse sacerdote estava sujeito a pecado. Ele tinha que fazer expiação por ele também, ele pecava. Se ele entrasse aqui no Santo dos Santos, aqui era chamado Santo dos Santos, se ele entrasse aqui no Santo dos Santos em pecado, ele era queimado pelo fogo do Senhor Jesus, do Senhor Deus, aqui dentro. E eles entravam já com a corda amarrada, e se eles fossem queimados, se ele fosse queimado, tinha que puxá-lo. Eu creio que deve ter acontecido, só que tem que na Bíblia não relata, né? Mas o sumo sacerdote, o sumo sacerdote representava Jesus Cristo, apontava para Cristo. E Jesus, o sumo dos sumos sacerdotes, quando ele veio ao mundo, estava uma verdadeira Babilônia. Babilônia significa corrupção. E ali, quando ele veio, o sumo sacerdote, aquela turma toda lá, tinha se corrompido. A presença do Senhor já não estava mais ali, né, como se diz, né, naquele santo lugar, porque no Santo dos Santos. Porque se tivesse, aquelas pessoas que perseguiram Jesus, quando entravam no Santo dos Santos, elas iam morrer de fogo, com fogo. Aí Jesus Cristo morreu na cruz por nós e tudo. E ele morrendo na cruz, ele ressuscitou. Quando ele morreu, quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, o véu que dividia o santo lugar do Santíssimo, do Santo dos Santos, foi rasgado de cima para baixo, né? Foi rasgado. Jesus veio e cumpriu toda a lei. Então ele nasceu. Não sabemos em que data que ele nasceu, não sabemos, mas nós louvamos ao Senhor por esse amor tão grande. Que amor é esse? Que amor é esse que o Senhor deu por nós, para mandar seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E João aqui, mesmo ele estando com... João, ele foi o último apóstolo que morreu, né? João, ele era o discípulo mais novo de Jesus, o discípulo amado de Jesus. Ele ficava do lado de Jesus. Foi apóstolo de Jesus. Foi apóstolo de Jesus porque quem andou com Jesus também foi chamado de apóstolo. E ele pregava o evangelho. Diz, na Bíblia não tem, mas nas histórias seculares falam, talvez até no Talmud fala também, que João foi colocado
um barril de água de óleo quente e não morreu queimado. Na época de Nero. E depois que ele foi colocado lá, ele não foi queimado. Aí Nero mandou. Na Bíblia não fala que é Nero. Esse fato não conta na Bíblia, não, tá? Porque tem coisas que. Porque a Bíblia foi escrita em outra linguagem, então tem coisas que fica difícil de traduzir ainda, né? E aqui é cópia da 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 cópia. Foram feitos, né? Então aqui na palavra de Deus, João foi colocado. O último apóstolo que morreu foi João, né? Ele foi colocado num barril de óleo quente, não morreu. Foi um milagre ali, sabe? Eu creio que muitas pessoas se converteram ao cristianismo. Depois disso, Nero mandou colocar João na ilha de Patmos para ficar lá preso na ilha de Patmos. E João ficou lá. João tinha mais de 90 anos quando ele foi colocado na ilha de Patmos. E aí, no capítulo 1 de Apocalipse, João ali ele começa a ter uma visão, ele começa a ter uma revelação, ele vê Jesus Cristo glorificado, e ali foi entregue para Jesus, foi entregue uma carta para cada igreja, né? Então, gente, o livro de Apocalipse não é apenas uma profecia sobre o fim dos tempos. É a revelação poderosa da glória de Jesus Cristo. Imagine ser transportado por uma visão celestial, onde o futuro é desvendado diante de seus olhos, e cada cena é uma mistura de mistério, beleza e poder. Olha para você, gente. Você consegue imaginar isso? Ali na ilha de Patmos, João foi arrebatado em espírito. E ele teve uma visão futura celestial. É muito magnífico, né, gente? O primeiro capítulo do Apocalipse ainda retrata Jesus Cristo como soberano entre os reis da terra. Estes reis são sempre identificados em outras partes da Bíblia como inimigos de Deus, que não prevalecerão apesar do poder que eles possuem. Eles podem possuir o poder que, né? Então nós sabemos que no mundo de hoje, o Elon Musk é considerado um dos homens mais ricos do mundo. Ele tem condições de comprar o que ele quiser. Só não tem condição de comprar a vida eterna, né, irmãos? Mas aqui em Apocalipse capítulo 10, diz o seguinte, né? Apesar do poder que eles têm, eles não prevalecerão. E assim, como que tem sido destilado também ódio dentro das redes sociais contra os crentes, sabe? E também eu acho que crente também tem que lavar roupa suja em casa e não na rede social, né, gente? Aqui em Apocalipse capítulo 10, 11, deixa eu pegar aqui 10, 11. O 10, 11 está dizendo assim, olha, e disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então, aqui, gente, ele falou assim, importa que seja pregado. Então importa. Eu estou pregando. Nós temos que pregar. Que breve Jesus voltará. No capítulo Apocalipse 17, 2, nos diz o seguinte. 17, 2 diz assim, ó. A mulher montada na besta. Essa mulher aqui
do capítulo 17. Ó. E veio 17:2. Com qual... Eu vou ler o 1 e o 2 só para vocês verem, de Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, e ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Isso aqui, eu tô falando, a prostituta quer dizer, aqui está chamando a igreja, é essa mulher que se corrompeu, que tudo que a gente começa a aceitar, gente, nós somos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo está espalhado pela terra. E está havendo muita aceitação. Naquela época eles aceitavam muita coisa, igual hoje a maioria dos cristãos estão aceitando, né? Hoje para o cristão, como se diz, mistura o santo com o profano. Nós temos que ser santo, nós temos que ser santo, porque nosso Deus é santo. E se Deus falou assim, sede santo, é porque nós temos capacidade de ser santo, aquele que busca o Senhor. E aqui essa mulher, no capítulo 17, montado na besta, é porque a mulher, essa mulher é a igreja, e ela está montada na besta, é porque ela está aceitando as coisas que a besta está colocando, tá? E no capítulo 18, né, quando fala assim, então, toda vez que você vê Babilônia, significa confusão. Aqui tá, toda vez que você vê a palavra Babilônia, significa confusão, tá? E no capítulo 18 fala da queda da Babilônia, 18:3, né? Que nos diz assim: porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Como a gente vê as pessoas, como estão bem de situação, né? Existem muitos evangélicos caindo porque eles estão se rendendo ao Deus Mamon. O Deus Mamon é o dinheiro. Claro que nós precisamos de dinheiro para sobreviver, mas o dinheiro não pode ser acima de Deus. Não pode ser acima de Deus. E a igreja de Cristo continua se corrompendo aqui na terra. Quando eu falo igreja, eu falo corpo de Cristo. Aquela igreja que tem Cristo como seu Salvador, ela faz parte. Então aqui ele vê essa mulher montada na besta, né? E aceitando as fornicações. Os reis se renderam a essa mulher. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então há uma grande corrupção aí, né? E o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, um discípulo de Jesus Cristo, e tem como objetivo transmitir uma mensagem de esperança e incentivo aos santos, né? Os primeiros 3 capítulos do livro foram escritos para 7 congregações da igreja na Ásia Menor, que hoje o nome é Turquia, que estavam passando por uma época de perseguição intensa. O livro de Apocalipse é uma revelação dos eventos que ocorrerão no fim dos tempos e no estabelecimento do reino de Deus. A mensagem do livro é que, mesmo no sofrimento, é preciso manter-se firme e não deixar-se ser dominado pelo medo.
Porque muitas pessoas vão se entregar ao maligno por medo. Mas o maligno não é mais poderoso que Deus. Não é mais poderoso. Então temos que estar vivenciando essa fé em nome de Jesus. E aqui, quando fala assim, e tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 fios, e seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. O livro do Apocalipse da Bíblia, o livro do Apocalipse da Bíblia transmite uma mensagem de esperança, fortalecimento de fé e vitória em meio às derrotas. O livro também mostra que a paz do céu deve ser também a dos cristãos na terra. Mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, há uma paz interior inexplicável dentro de nós. Essa paz que existe em alma é inexplicável, porque Cristo habita em mim. Você que tem Cristo, você tem, mesmo passando por lutas, né? É o que João estava passando. João, ele foi preso por pregar a palavra do Senhor. Ele foi lançado na ilha de Patmos. E ali na ilha de Patmos foi entregue para eles essa visão misteriosa. Eu creio que ele ficou ali 1 ano e 18 meses, vamos colocar assim, 18 meses. Mas ele só ficou tendo visão. Eu creio assim, que depois que ele terminou de ter a visão, o Senhor, ele morreu de morte natural, né? Então, essa paz, o livro também mostra que a paz do céu deve ser também a dos cristãos aqui na terra, e que as desgraças da vida presente estão sujeitas a um plano de providência divina. Se você está passando por tribulação, passando por momentos difíceis na vida, tenho certeza que Deus vai entrar com a providência divina em sua vida se você recorrer a Deus. E nós sabemos que o mundo está em meio ao caos. Desastre atrás do outro, né? Nossa, essa ponte lá em Tocantins que acho que partiu ao meio, pessoas foram mortas. Esse avião que deixou 10 pessoas mortas. Teve um outro desastre aí. Essa coisa horrível aí do menino ser decapitado aí. Não sei quem está envolvido nisso. Nós sabemos que está acontecendo coisas horríveis. Mas o Satanás está desesperado. E ele quer fazer de tudo para o ser humano não ser salvo. Ele quer antecipar a morte das pessoas na terra. Deus não deu ordem para ninguém tirar sua própria vida. Quantos suicídios? Quantos adolescentes e crianças desaparecidas, gente? Tem algo maligno aí, nós sabemos. Algo confuso, é uma Babilônia. Né? E o Apocalipse também aqui, ele prevê a luta final entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Jesus derrotará as forças malignas e reinará por 1000 anos e vai acorrentar Satanás. Ele vai pegar Satanás, ele vai acorrentar ele por 1000 anos, sabe? Aí eu fiquei intrigado assim, falei assim, meu Deus. E depois ele vai soltar, né? E aí eu assim, gente, eu fiquei pensando, por que Jesus vai fazer isso? É porque Jesus acorrentou Satanás para ele não perturbar mais as pessoas durante esses 1000 anos. Tá? E o Apocalipse foi escrito em uma época em que os cristãos sofriam perseguição do Império Romano. Então João, ele usou simbologia para detalhar o sofrimento dos cristãos e falar com outros cristãos e dificultando o entendimento dos perseguidores, que ele tinha que fazer isso. Eles não podiam entender.
Quem entende a palavra de Deus quando ele é direcionado pelo Espírito de Deus. E aqui, gente, quando João teve essa visão aí, que foi levado a primeira vez, ele viu aí, nessa visão dele aí primeira, que naquela época, igual eu falei com vocês, tinha 100 igrejas. Mas Deus escolheu 7 igrejas para entregar as cartas e mandou João escrever. Mas ali, essas outras 100 igrejas, elas iam, e até hoje, as igrejas têm que ver em qual igreja está encaixando e o que precisa consertar na vida. Então vamos pegar o Natal como um conserto. Jesus já não é mais menino. Jesus ele virá como juiz. Aqui está falando, aqui em Apocalipse apresenta Jesus como juiz. Então nós não podemos adorar ao Deus menino. O Deus menino ele cresceu. Os 6 magos o adorou quando ele nasceu. Agora é um novo tempo. Nós estamos aguardando Jesus como juiz. Ele vai julgar. Ele vai cobrar as nossas obras, que nós temos feito. O que tens para apresentar? Então, deixe o seu like e o seu comentário aí, em nome de Jesus, amém? Eu sou a evangelista Patrícia, me segue lá.